querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um resumão da lição 3, Levítico, e nós estamos aprendendo esta semana, nós aprendemos durante toda a semana sobre o cuidado que nós devemos ter para com os necessitados, os pobres, as pessoas a quem Deus nos deixou para cuidarmos neste mundo, né? Então aí você acompanhou a lição de domingo, em que eu trouxe um panorama, o complemento do Espírito de Profecia. Você acompanhou também aí a lição de segunda e terça, que acabou entrando no canal na quarta-feira por conta de um problema com a fiação aqui do bairro. E aí eu fiquei sem conexão de internet, teve um BOzinho, eu informei lá no Instagram pro pessoal. E se você não me segue no Instagram, né, @cristina.prokelly, porque lá às vezes acontecem algumas coisas que aqui no YouTube vocês ficam, cadê? Por que ela... No Instagram eu sempre aviso, tô sempre informando, sempre compartilhando alguma coisa da lição também lá, tá bom? Eu quero me deter no vídeo de hoje, nesse resumão, como vocês sabem, né? Domingo, segunda e terça tem vídeo, então eu vou falar rapidamente sobre essa parte e vou focar no momento hipertexto, na quinta, na sexta-feira e sempre trazer mais algum complemento. Eu indiquei pra vocês no vídeo de quarta-feira dois capítulos de complemento que eu não usei eles, mas eu deixei de complemento pra vocês e eu quero trazer agora, né? Eu deixei de dica pra vocês estudarem, de sugestão, e eu quero trazer alguns trechinhos de um desses capítulos, tá? Sobre o cuidado de Deus para com os pobres, que ele foi ensinando ao povo de Israel ali através das leis. Mas vamos lá. Durante essa semana a gente estudou Levítico capítulo 2, e você viu aí, tem até uma parte aqui da lição de quarta-feira que diz: quem diria que a oferta de cereais teria tanto a nos ensinar? E eu até comentei com vocês nos vídeos que eu nunca imaginei que eu ia aprender coisas tão maravilhosas, que eu ia aprender lições de vida prática, de conduta cristã com Levítico, sabe? Por quê? Porque a nossa visão é aquela assim, a gente não experimenta pra entender, a gente vai pela visão dos outros. Então, todas as vezes que eu ouvia falar Levítico, porque lá em Levítico fala sobre isso, porque Levítico fala das leis, porque Levítico tem genealogia, que na verdade Levítico nem tem genealogia. Levítico ensina sobre isso, Levítico é o ritual do santuário, Levítico é o sacerdócio. E nunca parei pra me aprofundar, e cara, não, principalmente depois dessa belezinha aqui comigo, né, que eu ganhei. Gente, sério, eu tô assim, a minha mente pra Levítico fez assim, abriu muito, muito, muito. Então, assim, lições de vida prática a gente está aprendendo com Levítico, através da oferta de cereais, através do holocausto que a gente estudou na lição de número 2. Desde a lição número 1 a gente está vendo prática, porque na lição de número 1 a gente viu que Levítico vai ensinar sobre consagração. Consagração da vida, consagração dos nossos bens, do nosso tempo, né? E a nossa consagração implica a gente dedicar a nossa vida também a cuidar das outras pessoas. Então, aí a gente viu no livro Serviço Cristão, pensei que tinha botado aqui, mas não botei. No livro Serviço Cristão, a gente viu aqui a questão da obra caritativa. Deixa eu só abrir aqui. Capítulo 17, que eu já marquei o meu aqui todo, então só quero pegar um trechinho aqui dele, que eu marquei aqui, que fala sobre quais são as obras que Deus ele espera de nós. E aí eu tava assistindo um podcast falando sobre essa questão de que muitas vezes quando a gente fala de caridade, o povo começa a confundir, porque salvação pelas obras, né? É isso que Deus quer de nós, porque a gente tem que fazer o bem e tal, não sei o quê. Só que assim, a gente precisa ter uma noção muito clara sobre fé e obras. Elas andam juntas, né? E jamais você pode dizer, eu aceitei a Jesus, eu tenho fé no Senhor, e não fazer nada pelos pobres. Você pode até dizer, mas você não pode ser considerado cristão, genuinamente cristão, se você diz que aceitou a Jesus, que ama Jesus, que faz a vontade de Deus, que é missionário, que é qualquer outra coisa, e não separa uma parte da sua renda, por exemplo, para ajudar os pobres. Ou não fala palavras de bondade, de generosidade para pessoas que estão em dificuldade. E se você pode ajudar financeiramente, com alimento, com roupa, qualquer tipo de cuidado. Nem sempre a pessoa que está precisando de um cuidado é financeiro, é algo que você precisa doar para ela no sentido físico. Mas às vezes você pode doar o seu tempo para ajudar uma pessoa que está em necessidade, uma pessoa adoentada, uma pessoa... Enfim, gente, tem diversas pessoas passando por dificuldades, por necessidades. E às vezes a necessidade ela não é financeira, às vezes a necessidade dela é também espiritual, é também uma palavra de conforto, é como eu disse, às vezes é uma família que está enlutada, às vezes é uma pessoa que está passando por uma depressão, por alguma situação familiar, e às vezes ela não precisa do seu dinheiro, da sua roupa, da sua comida, mas ela precisa do seu tempo. E será que você está dedicando tempo para as pessoas que estão em necessidade, que estão em dificuldade, né? Porque quando a gente fala em necessidade, parece que é só fome, miséria, pobreza, mas não, existem outros tipos de necessidades, principalmente nesse contexto que a gente vive hoje. Questões emocionais levam as pessoas a muitas dificuldades, né? E aqui no capítulo 17 diz assim: boas obras
Eis os frutos que Cristo requer de nós: palavras bondosas, atos de generosidade, de terno cuidado para com pobres, necessitados e doentes. Quando o coração simpatiza com outro coração que está oprimido pelo desânimo ou pelo desgosto, quando a mão se estende em auxílio do necessitado, os nus são vestidos, o estrangeiro é bem-vindo à nossa mesa. Gente, falando em estrangeiro, a ADRA faz um trabalho maravilhoso com os refugiados. Se você não conhece a obra da ADRA com os refugiados, pesquisem. Tem muitas atividades que são feitas com os refugiados. Inclusive, eu fiz uma tentativa de me inscrever para um projeto que eles estavam fazendo lá em Rondônia, com refugiados da Venezuela, mas não foi possível que eu fosse. Mas eu ainda tenho muita vontade de me inscrever nesse projeto para poder trabalhar com os refugiados, até por conta do idioma também, que eu acabei estudando espanhol, para fins missionários. E toda vez que fala assim, cuidar dos estrangeiros, eu sempre fico pensando, eu ainda quero uma experiência de trabalhar com os refugiados, sabe, Gente, meu Deus, é lindo, gente, é porque vocês só vão entender se vocês assistirem. E se o seu coração também tem esse desejo, assim, Gente, se inscrevam nos projetos da ADRA para trabalhar com refugiados e só vão, entendeu? Eu ainda não tive a possibilidade, eu não consegui ir, eu tive algumas dificuldades que me possibilitaram de ir, mas eu ainda quero muito participar de um projeto desse com refugiados, né? Porque, gente, eles passam, assim, por cada situação, o desespero, às vezes, de terem famílias, de eles não saberem o que fazer, chegando num país que eles não conhecem, sabe, assim, sem saber como é que eles vão ser recebidos e tal. E a ADRA, junto às prefeituras, ao governo dos estados, faz um trabalho tão maravilhoso que vale muito a pena você conhecer e, quem sabe, participar. Todas as vezes que falo dos estrangeiros e tal, eu sempre penso, ainda quero fazer parte de um projeto desse. E aqui diz que o coração, os anjos se acham próximos a nós quando nós paramos e simpatizamos com outras pessoas e ajudamos a estas pessoas que estão em necessidade, em angústia, porque cada ato de justiça, de misericórdia, de generosidade repercute melodiosamente no céu. E Jesus, Deus o Pai, contempla do trono aqueles que praticam tais atos de misericórdia e os conta entre seus mais preciosos tesouros. É aquilo, você fazer sem receber nada em troca, sem desejar nada em troca, porque aquilo que você faz, você não precisa esperar recompensa nesse mundo, é Deus que vai recompensar. Você não precisa fazer o bem para as outras pessoas esperando elas te agradecerem, esperando elas dizerem, eu agora tenho uma dívida com você. Não, é você fazer o bem, porque você tem uma dívida, eu tenho uma dívida com Jesus. Nada do que eu fizer vai pagar a dívida que eu tenho com Jesus, pelo maravilhoso sacrifício que ele fez por mim. Nada vai pagar. Mas quando nós nos doamos às outras pessoas, nós nos aproximamos daquilo que Deus deseja para nós, que é viver em conformidade com o exemplo de Jesus e com a palavra de Deus. É maravilhoso. E vocês se lembram, né, que eu falei para vocês que esse capítulo é uma tacada bem forte, assim, bem grande. E essa semana eu tive a oportunidade, para a glória de Deus, na igreja nós ficamos sabendo de algumas pessoas que estavam passando por situação de necessidade. E eu vi ver alguns dias depois as mensagens no WhatsApp e foi um propósito que eu fiz com Deus esse ano, quando eu assisti um seminário de mordomia cristã, um dos líderes falando sobre a importância de a gente planejar não apenas separar dízimo, pacto e oferta de sacrifício, mas também, além disso, separar uma parte da nossa renda para uma poupança, né, para uma situação de emergência, porque tem gente que não administra bem o dinheiro e às vezes sofre uma emergência na família e não tem um fundo de emergência, não tem um dinheiro guardado para alguma situação assim de última hora, porque gasta, consome demais e aí acaba não sobrando esse dinheiro, né, não separando esse dinheiro. E ele falou da importância de você separar uma porcentagem da sua renda para uma poupança, para situações de emergência. E o primordial que ele falou, separar uma parte das suas rendas, planejar sistematicamente todos os meses uma parte da sua renda para auxiliar os pobres. Porque a gente se preocupa muito em suprir as nossas necessidades, mas quando alguém está passando por alguma dificuldade, a gente hesita em tocar no nosso bolso, porque a gente acha que se a gente doar, a gente vai sofrer necessidade. Aí eu já entro aqui no outro complemento deixa eu ver, é esse livro aqui. No outro complemento do Espírito de Profecia, que tá aqui, ó, no livro Patriarcas e Profetas. Eu indiquei ele no vídeo que saiu quarta-feira. E o capítulo é esse daqui, ó. É o capítulo 51. O cuidado de Deus. Ops, peraí. O cuidado de Deus para com os pobres. Nesse capítulo, ela vai dizer que Deus, ele começou a ensinar ao povo de Israel como eles deveriam cuidar das pessoas pobres, dos órfãos, das viúvas. Eu até comentei já, eu acho que não sei se foi no vídeo de segunda ou terça,
ou foi no vídeo de domingo, que Deus ele orientava o povo com relação à plantação, quando era necessário deixar alguma parte para as pessoas que passassem ali, que não tinham condições, que não tinham alimento, poderem recolher. Existia também um período que as dívidas dos pobres elas eram perdoadas, né? E aí as pessoas não tinham mais que se preocupar. Tinha os... eu tô tentando lembrar aqui. Eu não tô lembrando exatamente aqui, mas a cada 7 anos, é que tem um nome específico para isso, mas a cada 7 anos tinha essa questão do o ano sabático para a terra, que era o ano que eles não iam cultivar, mas ainda assim a terra ia dar seus frutos. Era o ano que, o 7º ano, as dívidas dos pobres eram perdoadas. O solo, por exemplo, achei aqui, ó, o solo ficava sem ser cultivado durante um ano, mas produzia abundantemente depois. Era um benefício tanto para a terra quanto para o povo, porque era o descanso da terra e era também o descanso do povo, porque eles estariam livres dos trabalhos apertados do campo, e aí eles poderiam dedicar mais tempo para cuidar das outras pessoas, para também restaurar suas capacidades físicas. Eles tinham mais tempo para meditação e oração e para se familiarizarem com os ensinos da palavra de Deus. Os hebreus, no 7º ano, livravam quem tinha dívida, né? Essas dívidas eram livradas. E aqui diz que eles auxiliavam os seus irmãos necessitados, emprestando dinheiro sem juros, né? E aí diz assim, Levítico capítulo 25, vai falar sobre isso, que não deve tomar do seu irmão usura, não deve tomar ganho, mas temer a Deus para que o irmão viva em paz, e não dar o dinheiro também com usura, nem ter interesse ao compartilhar alguma coisa, mas fazer tudo de forma desinteressada. E aí tem um trecho que diz assim, ó: ninguém devia temer que a sua liberalidade o levasse à necessidade. Da obediência aos mandamentos de Deus resultaria certamente prosperidade. Então, por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente para pensar que se a gente vai, paga as nossas contas, faz todas as nossas coisas e aquilo que sobra a gente quer usar. Se tem alguma pessoa em necessidade, aí a gente fica hesitando em retirar e mexer no nosso dinheiro, porque a gente fica, mas se eu tirar daqui vai faltar. Como se o Deus que te deu aquele dinheiro não fosse suficientemente compassivo para suprir a tua necessidade, e mesmo que você tire alguma parte das suas rendas para auxiliar o pobre, Deus não deixa que você passe necessidade. É como se você esquecesse que aquele Deus que proveu para você todas as coisas vai abençoar você ao passo que você cuidar das outras pessoas. Não porque obrigatoriamente porque você abençoou, você tem que ser ressarcido. Mas se Deus, ele coloca no teu coração o desejo de ajudar alguém, é porque você está em condições de ajudar essa pessoa, e o básico não vai faltar, porque o Senhor não vai deixar faltar o pão, não vai deixar você endividado. Muitas vezes você não vai ter o dinheiro sobrando para gastar com luxo, com alguma outra coisa. Mas o fato de você tirar da sua renda para ajudar o pobre jamais vai fazer com que você fique em necessidade, gente. Eu conheço pessoas que são pobres, são pessoas que passam por aperto, assim, só tem ali mesmo o básico. Mas são pessoas que ajudam. Aconteceu uma situação na igreja em uma igreja que eu tive conhecimento dessa situação, que uma determinada família estava passando necessidade, e aí foi feita, né, a orientação aos irmãos, um pedido aos irmãos: irmãos, vamos ajudar, tal família está passando por necessidade, um pouco que você puder, qualquer quantia que você puder doar, a gente vai juntando, vamos fazer uma cesta básica para essa família, vamos comprar uns materiais de higiene e de limpeza. Aí a pessoa mandou um Pix e falou assim: no momento, infelizmente, eu só posso ajudar com R$5. Mas, gente, só o fato de essa pessoa ter deixado o Espírito Santo mover seu coração e ajudar com R$5, R$5 você já consegue comprar materiais de higiene pessoal, você consegue comprar produto de limpeza, você consegue comprar 1 quilo de arroz, você consegue comprar uns 2, 3 pacotes de cuscuz, né? Farinha, arroz, feijão, o que for. R$5, de 5 em 5, gente, a gente consegue ajudar as pessoas. Então, e essa pessoa, ela é uma pessoa que tem 2 filhos, é uma pessoa que tem um problema de saúde, que exige dela que ela acabe gastando um pouco, né, de dinheiro comprando alguns tipos de medicamento, fazendo um tratamento. Mas essa pessoa não deixou a situação em que ela vive permitir que ela não fosse compassiva para olhar para a necessidade do outro. E ela disse: eu só tenho R$5. Infelizmente, eu só vou poder ajudar com R$5. E os irmãos no grupo louvaram a atitude dela. Irmã, só o fato da senhora doar, Deus já se agrada disso. É isso que Deus quer de nós. Que mesmo que a gente tenha pouco, a gente possa dividir isso com os outros. Então, gente, isso realmente é algo que a gente precisa parar para pensar. Porque, já entrando aqui na rede semântica de quarta-feira, a caridade, gente, ela precisa ser uma prática na nossa vida, ela não tem que ser de boca, não, sabe? Tem um texto que vai falar, 1 João capítulo 3, vai falar que a gente não deve amar de boca, mas de ação. A gente deve fazer, não apenas falar. Então, na minha rede semântica aqui, eu coloquei essas palavras: prática, missão, coparticipação, porque a própria lição vem falando aqui que
quando a gente se doa para cuidar das outras pessoas, nós estamos sendo coparticipantes da obra de Deus. Porque a obra caritativa também é obra missionária. Eu coloquei aqui na minha rede semântica fé, porque caridade é obra e fé e obras andam juntas. Você não pode dizer que tem fé e dizer para a pessoa, Deus te abençoe, se ela está passando por necessidade, sem fazer alguma coisa por ela. Então, fé e obras andam juntas. Eu coloquei aqui fé, eu coloquei aqui gratidão, porque a caridade é quando você, em gratidão a tudo que Deus fez por você, ao que Deus te dá como renda, como saúde, como tempo, como moradia, ao alimento, tudo que Deus te dá, você tem que ser tão grato a ponto de você dizer, Senhor, meu coração está transbordando de gratidão, por isso eu quero dividir o que o Senhor me deu com outras pessoas. Então a gratidão faz parte da caridade. Eu coloquei dedicação, coloquei serviço, coloquei motivação correta, porque na tirinha dessa semana veio uma pessoa fazendo o quê? Uma selfie, né? Hashtag amor ao próximo, hashtag evangelho social, porque ele estava ali dando uma marmita para um morador de rua. Mas o verdadeiro evangelho social é quando a gente faz com os métodos de Cristo, auxiliando as necessidades da pessoa, entendendo que ela é uma pessoa física, ela precisa do alimento, ela precisa da roupa, ela precisa da saúde, ela precisa de coisas materiais, mas com a intenção de salvar essa pessoa para o reino de Deus. Então a palavra principal, olha, a palavra que eu botei em letras maiúsculas aqui na minha rede semântica foi intencionalidade. Porque quando nós fazemos a obra caritativa, nós precisamos fazer com a intenção correta de salvar essa pessoa para o reino de Deus. Porque quando nós nos relacionamos com alguém, você não pode doar por doar. Você não pode cuidar por cuidar. Você tem que cuidar porque essa pessoa é um filho de Deus, é herdeiro do reino de Deus e ela precisa conhecer a Jesus e ter a vida transformada por ele. Então, você tem que ajudar essas pessoas atendendo primariamente as necessidades materiais dela, porque era isso que Jesus fazia. Depois que Jesus cuidava da pessoa, dava o alimento, curava, expulsava os demônios, aí ele fazia tudo isso, perdoava os pecados e depois ele dizia para a pessoa, agora segue-me. E muitas pessoas não seguiam. Você conhece a história dos 10 leprosos, que só um voltou para agradecer. Então ele cuidou, ele curou, mas só um voltou para agradecer. E eu acredito que esse um que voltou para agradecer se tornou seguidor de Jesus. E se tornou imitador dele, se tornou um discípulo ali, fazendo a mesma coisa que Jesus fazia pelas outras pessoas. Então, nós precisamos ter intencionalidade, mas existe uma linha muito tênue aí em a gente fazer as coisas com a intenção de trazer a pessoa para a igreja, quando, na verdade, nós precisamos fazer o bem para que aquela pessoa, apenas em gratidão a Jesus e em reconhecimento de que como filhos de Deus, como cristãos, nós precisamos imitar a Ele. E depois que nós atendermos as necessidades básicas das pessoas, nós vamos atender as necessidades espirituais e apresentar Jesus para ela. Não impor que ela precisa aceitar a Jesus. Não impor que ela precisa vir para a igreja porque a igreja ajudou ela. Não, não é isso. Se fizer assim, tá errado. É apresentar a Jesus para essa pessoa. E você vai apresentar Jesus primariamente através das suas atitudes. Então, quando você cuida dessa pessoa, você faz aquilo que Jesus faria. Você se apresenta como um seguidor de Jesus. Sem falar, sem você abrir a boca e dizer, olha, eu sou cristão da igreja 27º dia, viu? Vai lá na minha igreja. Sem precisar fazer isso, você acaba apresentando Jesus com o seu amor, com a sua dedicação, com o seu cuidado. Desinteressado. Não desinteressado. Entendam, pessoas. Entenda, gente. Eu tô falando desinteressado no sentido de querer fama, querer se aparecer, querer tirar a fotinha hashtag amor ao próximo, hashtag obra caritativa. Não. Quando eu falo desinteressado, é esse desinteresse vazio. Mas, claro, o nosso interesse principal, a nossa intenção tem que ser fazer com que aquela pessoa seja auxiliada e que o coração dela seja aberto para Jesus adentrar da sua vida e transformar a sua vida. Para que ela receba não apenas o pão material, mas o pão da vida. Assim como a gente estudou durante essa semana. Jesus como a oferta de cereais, como o pão da proposição. Então a gente vai apresentar o pão material para a pessoa e também vai apresentar o pão da vida. Mas tudo isso tem que ser feito de forma gradual, tem que ser feito com muito cuidado. Porque existem pessoas que já foram muito feridas por instituições religiosas, e elas aceitam de bom grado aquilo que você vai trazer de forma material, mas elas não querem vínculo nenhum com comunidades religiosas. Então tem que ter muito cuidado com isso. Você precisa apresentar a Jesus, não a placa da sua igreja, tá? Você tem que ter muito cuidado com isso. Então, saindo aqui dessa parte especificamente só da caridade, vamos falar aqui também sobre a questão das nossas prioridades, né?
A parte de quinta-feira vem falar sem Bíblia, sem de jejum, que é uma prática que eu fui aprendendo ao longo do tempo com algumas pessoas mais experientes na fé, que elas me relatavam que elas não se alimentavam pela manhã antes de se alimentarem da palavra. Porque eu tinha o costume de, às vezes, né, há alguns anos atrás, levantar ali, fazer minha oração, aí eu tomava meu café e tal, aí depois eu vinha, sentava, meditava, aí saía pra correria do meu dia. Às vezes me alimentava fisicamente, mas fazia aquela meditação rapidinha e corria, porque acordava atrasada e tal. Eu não planejava, acordar mais cedo, fazia aquela questão do devocional, nananã. E aí só depois que a minha prioridade, que era buscar a Jesus, fosse feita, aí sim eu ia pensar em tomar o café da manhã, em fazer uma atividade física, ir na academia, alguma coisa. Entende? Eu fui aprendendo isso observando a prática de outras pessoas com mais experiência e eu tomei isso como uma prática para minha vida. Então eu realmente não tomo café da manhã antes que eu faça a minha meditação, em que eu pare, estude a palavra, estude a lição da escola sabatina, o espírito de profecia. Foi uma prática que me fez muito bem, inclusive, porque eu sigo para as outras atividades do dia com aquela certeza de que a minha prioridade, ela não saiu, né? A minha prioridade, ela foi correta naquele dia. Eu não priorizei fazer outras coisas. Eu priorizei a minha intimidade com Jesus e só depois o resto foi acrescentado, né? E aí é uma prática que eu indico, inclusive, pra você, né? Isso não é fanatismo, isso não é extremismo. É apenas algo que a gente precisa fazer para que a nossa natureza ela se acostume a buscar aquilo que é espiritual. Porque a gente precisa matar o nosso eu, a gente precisa mortificar a nossa carne. Então, é muito natural você acordar de manhã ali com fome e querer tomar seu café da manhã. Mas, por que não trocar a ordem da prioridade e fazer o seu momento com Deus, o seu devocional e só depois você se alimentar? Isso é uma prática para que você passe a fazer com que a sua natureza carnal vá morrendo e a natureza espiritual vá tomando espaço da sua vida, né? Isso não tem a ver com fanatismo religioso, nada disso, mas tem a ver com uma prática de você colocar quem deve estar em primeiro lugar, realmente no primeiro lugar, como a primeira atividade do dia, né? E tem outra questão aqui que a lição vem falando sobre você não apenas no sábado, porque existem adventistas que são adventistas no sétimo dia, não do sétimo dia, né? Buscam a Deus só no sábado. Na igreja passa a semana toda sem Deus, fazendo aquelas orações rápidas, às vezes nem lê a meditação, nem estuda a lição. Mas aí no sábado passa o dia todo, às vezes na igreja, e, né? Faz programação, participa ali e tal, aí se alimenta só no sábado, aí durante a semana toda não se alimenta só no sábado, é adventista no sétimo dia, né? E aí, acaba que não tem um relacionamento profundo com Deus, e uma pessoa que não tem um relacionamento profundo com Deus não consegue também permitir que o Espírito Santo... Uma pessoa que ela não tem relacionamento com Deus, o Espírito Santo não habita nela de forma que ela passe a pensar nas outras pessoas. Então você vê que tá tudo interligado? Se a gente busca o Senhor nas primeiras horas da manhã, se a gente faz o nosso momento com Deus, o Espírito Santo ele habita em nós e é somente através da atuação do Espírito Santo que a gente vai parar pra pensar que existem pessoas passando por necessidade, que a gente pode mexer numa porcentagem da nossa renda pra ajudar pessoas em dificuldade. Então, tudo tá interligado. A nossa comunhão com Deus afeta se a gente vai ser uma pessoa caridosa ou não, se a gente vai cuidar dos pobres, dos necessitados, dos enlutados, das pessoas que passam por algum tipo de aflição. Então, tudo tá muito... Gente, é tudo assim, não tem separação, sabe? É aquilo que eu digo, fé e obras, tá tudo interligado. Então, quando a gente tem comunhão com Deus, é o Espírito Santo que habita em nós para fazer a gente pensar, preciso ajudar tal família. Eu não sei se... Eu preciso procurar ver na igreja se tem alguém passando necessidade. Eu preciso fazer uma obra de caridade. Olha, eu preciso tirar um tempo para ajudar as pessoas. Ó, fulano de tal tá doente, eu preciso fazer uma visita, eu preciso ir lá falar uma palavra de conforto, eu preciso ir ali fazer uma visita para um idoso, para uma pessoa que tá ali nos hospitais. Vamos juntar ali a nossa base, vamos pegar os jovens, vamos fazer uma atividade assim social que a gente possa ajudar pessoas que estão passando por aflição, por necessidade e tal. E às vezes não é pessoas desconhecidas, são pessoas ali do teu próprio entorno, pessoas da tua igreja, famílias da igreja ou familiares de irmãos da igreja, né? Então é tudo muito interligado. Aí aqui diz que há quem ouça o pão da vida no carro, no ônibus, no trajeto para o trabalho ou na faculdade. Se você fizer isso, experimentará um profundo crescimento da sua fé. E essa é uma prática que eu adquiri também no ano passado. A prática de todas as vezes que eu sair de casa, eu levar algum dos livros que eu estiver lendo. Vocês já sabem, quem me acompanha aqui, que eu gosto muito de ler. Eu amo muito livros que tenham relevância, que tenham, né, que vão edificar a minha vida, que vão me ajudar a ter o caráter transformado. Então, eu passei ano passado a ter essa prática de carregar na minha mochila livros. Então, eu leio muito no ônibus, gente. E eu passei a ter essa prática porque eu estava percebendo que no meu trajeto, às vezes da faculdade para o trabalho e do trabalho para casa, eu estava mexendo no celular constantemente. E eu conversei com uma pessoa e aí essa pessoa falou, né? Rapaz, essa semana eu tava parando pra pensar o tanto que eu mexi no celular
durante o tempo que eu tava no... acho que foi na clínica. Eu não sei se foi na clínica ou se foi no banco. Em um desses dois espaços, né? Esses dois ambientes, a pessoa disse que o tempo que ela ficou mexendo no celular, dava tempo ela ter lido uns 2, 3 capítulos de um livro, mas ela não tinha levado o livro. Aí quando ela me falou isso, eu despertei. Eu fiz, eita. Olha, às vezes eu passo 40, 50 minutos dentro de um ônibus, no trajeto do trabalho pra casa, e eu não tô fazendo isso, realmente. Aí essa pessoa me fez despertar pra isso. E aí pronto, aí se eu tô lendo um livro do Espírito de Profecia, eu pego esse livro e coloco na mochila. Aí no trajeto do ônibus, de esperar ônibus, de ir pra qualquer lugar. Aí se eu vou pra um médico, se eu vou pra... Eu raramente vou pra médico ou pra banco. Mas se eu vou, eu sempre levo um livro comigo e eu vou fazendo essas leituras. É tanto que eu apresentei pra vocês no livro, no vídeo que eu falei das minhas compras da CPB, eu mostrei pra vocês um livro fininho, um livro de Balaão, né, que fala sobre a história de Balaão que eu tinha comprado, e eu falei com vocês que eu ia ler numa sentada. Eu fiz uma viagem no recesso pra cidade de Várzea da Roça, foram 4 horas de viagem, e em mais ou menos 2 horas e meia, quase 3 horas, porque eu dei uma cochilada na viagem, mas em menos de 3 horas eu li o livro todo, na ida. Na ida, eu li o livro todo. Aí no retorno, como era madrugada, eu não consegui ler, porque toda hora eu cochilava. Eu ficava assim, eu lia umas 2, 3 linhas, porque era madrugada e eu não tinha dormido na noite anterior. E aí eu não consegui ler. Aí eu fiz, não, na volta eu não tô conseguindo, só em casa. E aí eu li o livro todo, na ida, pra essa cidade. Então, imagina se eu tivesse perdido tempo no celular. Olha, eu poderia ter perdido a oportunidade. E é um livro, gente, que livro maravilhoso. É um livro maravilhoso. Então, aprendi muitíssimas e ricas lições. É tanto que eu cheguei que a viagem foi assim. Foi tranquila, foi muito assim. Pra mim, acabou sendo um negócio rápido, porque eu me envolvi tanto com a leitura do livro, que terminava um capítulo, eu emendava no outro, terminava um, começava o outro. Falei assim, gente, acho que eu já vou terminar esse livro. E aí teve uma hora que eu não tava mais aguentando, eu cochilei. E eu fiquei cronometrando, né? Eu deixei o celular cronometrando o tempo que eu ia passar lendo o livro. Então deu mais ou menos ali umas 2 horas e 40 e poucos minutos, menos de 3 horas. Eu consegui ler o livro todo e foi muito bom. E eu tenho essa prática de levar um livro na bolsa e pra qualquer lugar que eu tô indo, se eu preciso parar e ficar esperando, ao invés de eu bater papo, ao invés de eu mexer no celular, ao invés de eu fazer qualquer outra coisa, eu leio livro. E essa prática é muito boa, gente. É muito boa, verdadeiramente. Então eu deixo essa sugestão pra você. Experimente começar a usar livros nos seus trajetos, ao invés de mexer no celular. Você, com certeza, vai ter muitos benefícios. Eu tenho tido muitos benefícios. E principalmente, eu levo sempre na bolsa a Bíblia e o livro. Então, às vezes eu leio o livro, às vezes eu leio a Bíblia, depende da situação, entende? Depende também do meu propósito no dia. Se eu preciso me aprofundar em alguma coisa que eu tô com dúvidas, eu levo a Bíblia. Eu levo os dois, mas aí na hora eu escolho, não, é isso daqui eu tô com dúvida, eu levo a Bíblia. Em alguns dias eu só levo o livro e outros dias eu levo a Bíblia e o livro, né? Porque eu deixo uma Bíblia no trabalho e eu tenho as minhas Bíblias em casa e eu tenho uma no trabalho. Então, às vezes eu não levo na bolsa, porque eu sei que quando chegar no trabalho eu vou ter a Bíblia ali, então... Enfim, eu achei essa sugestão muito boa aqui da lição e é algo que eu já pratico e eu deixo aí de dica pra você também, tá? E aí eu quero finalizar aqui com uma parte da sexta-feira do Espírito de Profecia que diz assim, se o sal perde o sabor, se existe apenas uma aparência de piedade sem o amor de Cristo, não há poder para o bem. A vida não pode exercer influência salvadora no mundo. Diz Jesus, sua energia e eficiência em edificar o meu reino depende de que você receba o meu espírito. Você deve participar de minha graça a fim de ser um cheiro de vida para a vida. Então não haverá rivalidade, nem interesses egoístas, nem desejo de obter o lugar mais elevado. Você terá aquele amor que não busca o que é propriamente seu, mas o bem de outros. Essa é uma citação do livro... Por que eu não li o livro, né? O Desejar de Todas as Nações. O meu livro tá até ali. É porque a paginação daqui e do meu livro tá diferente, porque essa é a edição nova e o meu é a edição antiga. Acho que por isso que eu não peguei. E enfim, aí nesse trecho aqui, eu paro e faço uma pergunta pra você. Qual deve ser a sua motivação ao cuidar das outras pessoas? Porque aqui, Jesus, ele deixa muito claro. Você deve participar da minha graça a fim de ser um cheiro de vida para a vida. Então não haverá nem rivalidade, nem interesses egoístas, nem desejo de obter o lugar mais elevado. Eu fico muito preocupada quando eu vejo, às vezes, alguns tipos de projetos e gincanas em que existe uma disputa muito grande de pessoas para fazer algum tipo de atividade social e tem que ver quem vai arrecadar mais quilo de alimento, quem vai fazer mais isso, quem vai fazer mais aquilo. E as pessoas acabam fazendo isso para ultrapassar o adversário, digamos assim, né? Não, a nossa equipe tem que conseguir mais, então vamos conseguir. Gente, para vocês terem noção... Eu já soube, eu já vi, né? Já soube e já acabei tendo acesso a situações
em que existia uma competição ali das pessoas, chamavam de competição saudável, em que as pessoas precisavam arrecadar a maior quantidade de quilos de alimento para poder fazer cestas básicas e doar. E eu soube de pessoas que compraram alimentos para conseguir angariar, ao invés de arrecadar com interesse puro, chegar na casa das pessoas e dizer, olha, nós estamos fazendo um projeto social e queremos beneficiar tantas famílias que estão passando em situação de rua, e a gente quer fazer esse projeto. Chegar na casa da pessoa e explanar o projeto e mover o coração da pessoa para ela ajudar, comprou mais alimentos para conseguir ter uma quantidade de quilos a mais para poder ganhar da outra equipe. Aí eu digo para você, isso é uma motivação correta? Aí depois a pessoa... Aí foi descoberto, né, e a equipe foi chamada a atenção. Mas no final das contas a gente não vai ajudar as pessoas que estão passando dificuldade? Mas qual foi a motivação de arrecadar? Porque teve até compra de alimento. Foi rivalidade, foi querer ganhar da outra equipe. Então, assim, eu fico muito preocupada com isso, porque eu penso que nada deve ser feito com intenção de rivalidade. Entende? Não tem que ser assim, a equipe que conseguiu o maior número. Não. Todas as equipes precisam arrecadar. Porque nós precisamos montar cestas básicas para ajudar pessoas. Nós precisamos de tantas famílias auxiliadas. Não entrar aí nesse negócio de rivalidade, sabe? Eu acho isso muito perigoso, eu não acho correto. Então aqui diz que você não tem que ter nem interesse de rivalidade, nem desejo de obter um lugar mais elevado. Você não tem que fazer isso com desejo de, olha, não, ali fulano não, ali é caridoso, viu? Ali é mão aberta, ali faz o bem. Não precisa. Você não precisa ser recompensado aqui na Terra pelas coisas que você faz em prol das pessoas. Você não precisa ser visto, ser aclamado, ser aplaudido por fazer o bem, porque isso é nossa obrigação. Deixa eu te contar isso. Deixa eu te contar, se você não sabe, isso é nossa obrigação. Como filhos de Deus, como cristãos, é nosso dever. E é um dever que tem que ser feito não com cansaço, com pesar. Ai, meu Deus, arrecadar alimento. Ai, meu Deus, ajudar os pobres. É um dever que tem que ser feito com amor. Então, se tu não sabia, é tua obrigação fazer o bem aos pobres. E quando eu falo obrigação, não é naquele sentido pesado da palavra, não. Mas é naquele sentido de, cara, o amor de Deus, a graça de Deus, tudo que Deus faz por nós é tão maravilhoso que nós nos sentimos impulsionados pelo amor que Ele tem por nós e pelo amor que temos por Ele. Impulsionados, é um ímpeto que não é nosso, que é do Espírito Santo, a ajudar outras pessoas. Sabe? E não tem que ser com interesse nenhum de mostrar o nosso rostinho na foto. É tanto que existe uma orientação que quando a gente faz, por exemplo, Clube de Desbravadores, Aventureiros, Ministério Jovem, a gente tem que cumprir tal requisito de bater uma meta de tantos quilos de alimento. E aí tem que ter foto do requisito. Não é correto você tirar foto da pessoa, de você com a pessoa recebendo alimento. Não é essa a forma que você deve cumprir o requisito. A forma que você deve cumprir é tirando foto dos alimentos. Você, junto à sua turma, quem arrecadou, tira a foto, se é que tem que cumprir o requisito e precisa comprovar, tira a foto dos alimentos ali, tudo arrumadinho, bonitinho. Tira a foto aqui, ó, tantos quilos de alimento. Mas não você chegar e fazer selfie com uma pessoa que é constrangedor. E principalmente porque a pessoa não autorizou você a estar saindo aí compartilhando a imagem dela em todo lugar. Entende? Então se você tinha prática de fazer isso, agora faz diferente. Porque seu rostinho não precisa aparecer, nem o rosto da pessoa que foi auxiliada precisa aparecer. Sabe? Preste atenção nisso. Não tenha interesses egoístas, não tenha motivações erradas, mas que a sua motivação seja o amor, seja o dever de ser imitador de Cristo, ajudar os outros, porque Cristo fazia isso e nós precisamos fazer a mesma coisa que ele fazia. E vamos acabar esse vídeo para ele não ficar grande demais, misericórdia! Mas é isso, gente, vocês já estão acostumados que aqui o negócio é profundo, né? E quando o Espírito Santo manda eu falar, eu às vezes não consigo parar. Mas só pra finalizar, o título da lição de sexta-feira é a melhor dádiva. E eu não sei se vocês analisaram que durante toda a semana a gente estudou em Levítico, que todas as vezes que a oferta de cereais ela era apresentada, a exigência era, precisa ser a melhor farinha. E vocês se lembram que quando um animal era preciso levar um animal para o holocausto, para o sacrifício, tinha que ser o melhor animal, ele não tinha que ter um defeito. E a gente para e observa a melhor dádiva. Jesus ofereceu o melhor, ele não deu o que estava sobrando. Ele se doou. Deus não deu o que estava sobrando. Deus deu tudo que ele tinha, que era o seu filho. Jesus deu a sua vida inteiramente por nós. Ele é a nossa melhor dádiva. E da mesma forma que ele é a nossa melhor dádiva, nós precisamos ser o melhor de Deus para as outras pessoas. Então, na oferta de cereais, no holocausto, a gente aprende. Tudo tinha que ser do melhor. Porque apontava para Jesus, que era perfeito, que é, continua sendo a nossa melhor dádiva.
e nós precisamos oferecer o nosso melhor aos outros. Então, o nosso tempo, os nossos talentos, a nossa renda, vamos parar e analisar qual está sendo a minha motivação a ajudar os outros. Ou eu estou ajudando os outros, porque se você não está ajudando os outros, tá na hora de ajudar, que não adianta falar que é servo de Deus de boca e de ação não fazer nada, né? Mas é isso. Resumo terminado. Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo com a sua classe e até o próximo vídeo. A próxima semana vai falar sobre comunhão, então a gente vai se aprofundar um pouco mais como é que Levítico, capítulo 3, pode ensinar pra gente sobre comunhão. Tá bom? Que Deus abençoe você e até a próxima semana. Tchau!